Pessoal, hoje o bate-papo é compartilhando história com o Gustavo. Ele tem distofia de Becker, depois ele explicar sobre a distofia. Ele mora no Rio Grande do Sul e ele vai contar um pouco da história dele, tá? Aí pode começar, Gustavo. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo Piscine Zordan, eu tenho 23 anos e minha profissão é designer gráfico. Mas para começar a contar a minha história, vamos voltar lá para 1998, que foi o ano que eu nasci. Eu nasci no dia 6 de junho de 1998, na cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul. Eu nasci no Hospital São João Bosco, lá de São Marcos, né? Por volta das 9 da manhã de um sábado, né? Caiu num sábado, esse 6 de junho aí, de 98, né? E eu nasci com. Eles dão uma nota, né, quando você nasce, né? Que o nome dessa nota é Apgar, o nome dessa nota aí. E essa nota, ela determina se o bebê nasceu saudável ou não. E a nota que eu recebi foi a nota 9 de 10, né, do Apgar. E entre 8 e 10 é considerado saudável, então isso significa que eu nasci saudável, né? E o meu desenvolvimento físico, né? Ele foi normal, inicialmente ele foi super normal, tá? Eu aprendi a engatinhar no, no, no momento certo, na idade certa, né? Aprendi a caminhar na idade certa também, tudo certo. Tudo, tudo ok aí, né? E agora a gente vai pular. Esse foi o capítulo 1, né? O meu nascimento. E foi em 19, esse capítulo foi de 1998 a 1999. E agora a gente vai pular lá para 2002, foi no ano que eu fiz 4 anos, né? E foi o ano que os sinais iniciais da distrofia começaram a aparecer, né? Só que eram sinais imperceptíveis, né? Eu não percebi que tinha algo errado comigo porque eu estava vivendo isso pela primeira vez, né? Então eu não desconfiava de nada e nem os meus pais, né? Na verdade, ninguém, absolutamente ninguém da minha convivência desconfiou de alguma coisa, né? Mas ali começou a dificuldade de subir escada, né? Eu percebo esses sinais porque nós temos fitas de vídeo antigas, né? Que o meu pai, ele, em 1998 ou 99, ele comprou uma filmadora e ele filmava a gente, né? Principalmente eu e meu irmão, né? Para registrar os momentos, né? E eu, hoje, vendo essas filmagens, né? Vendo essas fitas de vídeo, essas fitas VHS, né? Eu percebo que eu percebo a dificuldade que eu tinha, né? Para certas, certos movimentos, né? Dificuldade de subir escada, né? E eu também já tinha uma hiperlordose, né? Tem uma fita que eu tô na praia, né? Sem roupa, né? Só de sunga. E dá para perceber já uma hiperlordose aí nas minhas costas, né? É um sinal bem tradicional aí da distrofia de Duchenne, pelo menos, né? E deixa eu ver o que eu ia dizer agora. E, e é isso aí, ninguém notava e nem mesmo eu, muito menos eu mesmo, né? Notava esses sinais como se fosse algo errado que tivesse com o meu corpo aí, né? E deixa eu ver o que mais eu tenho para falar dessa época aí. Né, eu tava falando das fitas de vídeo, né? Que eu percebo, é isso aí, né? Bom, se faltar alguma coisa dessa parte aqui, eu volto, tá? Então, beleza. Foi assim de 2002 até 2004, né? Ah, lembrei o que eu ia dizer. Nessa mesma fita de vídeo que eu subo as escadas, porque na verdade nesse dia aí é Natal, né? E a gente tem que ir lá no térreo, eu e meu irmão, a gente vai lá no térreo do prédio. A gente morava num apartamento lá em São Marcos, né? Para pegar os presentes, né, que o Papai Noel teria deixado, né, que na verdade foi nossos pais que deixaram na árvore de Natal. Lá e é nessa fita que aparece eu subindo com os presentes na mão, né? E já dá para perceber a dificuldade de subir escada, né? E nessa mesma fita eu fico de cócoras, né? Quando eu vou abrir o presente, é uma bola de futebol, eu fico de cócoras para pegar a bola e tal.
e tranquilo, né? Ficava de cócoras tranquilamente, levantava sem problema nenhum, né? Não tinha dificuldade nenhuma. Então eram dificuldades bem sutis mesmo que eu tinha nessa época aí, né? Então é isso, finalizou o capítulo 2 e agora a gente vai para o capítulo 3, que ocorre a partir do final de 2004, na verdade, né? Que diz 2005, mas começou em 2004. E foi a mudança para outra cidade. A gente se mudou para Caxias do Sul, que é uma cidade bem próxima aí de São Marcos, fica meia hora. São Marcos vocês podem não conhecer, mas Caxias do Sul talvez vocês conheçam, né? E é uma das maiores cidades aí do Rio Grande do Sul, né? E essa mudança foi em função do trabalho do meu pai, né? Porque ele é bancário, né? Ele trabalha até hoje na Caixa Econômica Federal. E o pessoal que trabalha em banco costuma ser transferido, né? Para bancos de outras cidades, né? Então, meu pai acabou sendo transferido aí para Caxias do Sul. E a gente teve que se mudar para lá, né? E, na verdade, não foi a primeira vez que meu pai se mudou, né? Porque a minha família, inclusive o meu irmão, né? Meus pais e meu irmão, eles nasceram na cidade de Casca, né? Que é inclusive a cidade que eu moro atualmente. Que é a cidade natal da nossa família, né? E meu pai, a primeira transferência que o banco dele fez para ele foi de Casca para São Marcos, né? E a segunda foi de São Marcos para Caxias, né? E eu não fui para a escola, foi bem no finalzinho do ano, acho que foi em dezembro de 2004. Então eu consegui, não tinha terminado o ano letivo ainda, mas eu consegui me formar ali no prezinho, na época era prezinho, né? Hoje em dia acho que não existe mais, é primeiro ano, né? Mas na época existia e a gente se formava no prezinho, né? Que é que vem depois do jardim de infância, né? Do maternal. Vem o pré. E eu me formei no prezinho. Eu tenho até foto, tudo da, da formatura, né? E beleza, a gente conseguiu sair de São Marcos ainda em dezembro. E eu. E eu consegui me formar, mesmo saindo um pouquinho antes do ano letivo ter acabado, né? E quando a gente foi pra Caxias, obviamente, eu não estudei lá, porque era finalzinho de ano, eu já tava formado do prezinho, então nem dava pra continuar estudando lá. E eu fui iniciar meu ano letivo só em 2005 lá, né, que daí era a primeira série. E hoje em dia a primeira série é segundo ano, né? Já que o prezinho agora é primeiro ano, a primeira série seria o segundo ano, que é o ano de alfabetização dos alunos, né? Que é o ano onde se aprende a ler e a escrever, né? E onde começa a aprender a fazer cálculos matemáticos e tudo mais. E foi nesse ano letivo que a distrofia começou a ser percebida inicialmente pela professora de educação física, né? Foi a primeira pessoa que percebeu que havia algo de errado com o meu corpo. Eu nem lembro o nome da professora, tá? Eu sou muito bom de memória, mas eu não lembro qual que era o nome da professora de educação física. Eu sei que a professora geral, a pedagoga, era Thaís, o nome dela. Eu lembro o nome da pedagoga. Talvez era a mesma professora, talvez era a própria Thaís. Porque no ensino fundamental, normalmente você tem uma professora só, né? Que dá todas as aulas necessárias aí, né? Não é necessário ter uma professora para cada matéria, né? Que é como ocorre na quinta série, a partir da quinta série. Pelo menos na escola onde eu estudei era assim, né? Que funcionava. A partir da quinta série a gente passava a ter mais que um professor. E numa aula de educação física ela percebeu que tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Eu era uma criança com um desenvolvimento diferente das outras, né? As outras eram, digamos assim, mais fortes que eu e eu era mais fraco, assim, né? Eu tinha mais dificuldade, né, de realizar as atividades e tudo mais. Então ela foi a primeira pessoa ali que percebeu algo de errado, o que faz sentido, né? Porque o profissional da educação física, ele consegue perceber diferenças, né? Ele consegue perceber se há alguma coisa errada com o corpo de algum aluno mais facilmente, devido à formação dele e tudo mais, né?
com fisioterapeuta seria a mesma coisa, só que eu não tinha contato com fisioterapeutas, então acabou sendo aí a professora de educação física que percebeu essa diferença entre eu e os outros alunos, né, na questão da força física, né. Então, a gente chega aí no próximo capítulo, que é o capítulo 4, tá? Esse capítulo ainda em 2005, a gente tá ainda ali em 2005. E então a gente foi investigar. Meus pais começaram a me levar em médicos, né? Para descobrir o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo, né? E um dos primeiros médicos que a gente consultou foi o doutor, talvez alguém conheça, porque ele deve ter certa popularidade aí. Deve ser um dos não sei hoje em dia, mas na época ele era um dos médicos mais populares, assim. Eu não sei nem de que área ele atende, né? Se ele é neurologista, eu não sei exatamente qual que é a área dele, tá? Porque eu era criança, muito pequenininho, então nem sabia, né? Nem sabia, só sabia que eu era um médico, eu era lá, né? Nem compreendia essas diferenças aí das áreas de cada médico, né? E o nome dele era Francisco Rota. E ele foi um dos primeiros médicos que eu consultei. Eu acho que foi em Porto Alegre. Ele é de Porto Alegre. E um dos primeiros exames que eu fiz, né? Quando já se desconfiava que eu tinha distrofia, né? Foi simplesmente o pior exame que eu fiz na minha vida. Porque do que se tratava esse exame? Eu não sei qual era o nome técnico desse exame, mas a gente chamava de exame das agulhas. Que consiste esse exame? O médico ele pega uma agulha, eu não lembro se era só uma ou várias, não lembro, e ele vai espetando pelo seu corpo para sentir o músculo e tal. E tinha uma máquina lá que, que acho que mostrava dava informações lá sobre o músculo e tudo mais, né? A cada espetada que ele dava. O problema, eu não sei se por essa criança, não sei, ou se em qualquer pessoa doeria, mas era justamente a dor que provocava. Era uma dor horrível que eu sentia, né? E eu gritei muito nesse exame. Eu gritei e chorei muito de dor. Porque. Ah, tá. O Rodrigo Jatobá falou aqui, ó. Eletroneumografia. Valeu aí, Jatobá. Vocês vão me ajudando aí se eu esquecer os nomes, tá? Valeu. É isso aí. Esse exame é terrível. E eu lembro que eu pegava a mão do médico e não deixava ele espetar. Chegou um momento que eu tava sentindo tanta dor que eu tinha que segurar a mão dele. Eu botava toda a minha força para tentar segurar a mão de adulto dele para ele não espetar a agulha. E realmente ele teve que parar, porque eu tava desesperado, assim, sentindo muita dor. E eu olhei para minha mãe tava chorando. Para vocês terem a ideia do caos que foi esse dia aí, esse exame aí, né? Foi muito tenso. E, com certeza, foi o pior exame que eu fiz na minha vida, né? E só que eu não lembro se esse exame já constatou alguma coisa e tudo mais, porque eu fiz mais exames depois, né? Eu ia para Porto Alegre, né? Como eu falei, o Francisco Rota era de Porto Alegre, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu acho que sim, tá? O Jatobá falou que é horrível mesmo. Não sei se ainda se faz hoje em dia, espero que não, né? Porque é terrível mesmo. E então a gente chegou, eu fui para outro médico daí. Eu fui pro que acho que ele é mais popular ainda. Eu não sei se ele ainda é o médico mais a maior referência de médico assim, de neurologista para distrofia. Eu não sei se ele ainda é do Rio Grande do Sul, né? Mas é ali o doutor, acho que é Carlo Domenico Marrone o nome dele, tá? Mas ele é mais conhecido por Marrone mesmo, inclusive a clínica dele se chama Marrone, e ele é mais conhecido como Dr. Marrone, né? E ele foi o médico que fez um exame, né? Um outro exame, que detectou aí a distrofia muscular, né? Inicialmente foi de Duchenne que ele tinha identificado aí, né? Que exame que eu fiz? Foi a biópsia, tá? Inclusive eu vi o pessoal conversando no grupo da distrofia que hoje em dia não se faz mais biópsia, mas na época, 2005, aí ainda se fazia, né?
Acho que foi aí por outubro de 2005 que eu fiz, eu já tinha 7 anos, né? Quando a professora lá de educação física identificou a distrofia não, identificou que tinha algo de errado com o meu corpo, eu tinha 6 anos ainda, mas quando eu fiz a biópsia eu já tinha 7, tá? E o que é a biópsia, né? Do que consiste a biópsia? Eu tenho até a cicatriz até hoje na minha coxa. Eles tiram um pedacinho da tua coxa. No meu caso foi a coxa, não sei se eles. Em outros pacientes eles tiram um pedacinho de músculo de outra parte do corpo, eu não sei, mas no meu caso foi um pedacinho da minha coxa, né? E lembra bastante o procedimento cirúrgico, porque eu tenho que. Eu tomo anestesia, né? Que eles vão tirar um pedaço da minha coxa. Então, cara, um pedacinho pequenininho, mas mesmo assim, obviamente tem que ter anestesia, né? Então eu tomei anestesia geral, eu acho que é geral, eu não sei se é esse o nome, tá? Mas, enfim, a anestesia que tu dorme, né? Enfim, eu lembro, inclusive eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro antes do médico, do Dr. Marrone, é tipo um cheirinho que ele me dá, um negócio assim. Porque quando ele te dá a minha mãe disse que era um cheirinho, não sei se era verdade, enfim, enfim, era um cheiro que ele me dá lá e me faz dormir. Eu não lembro do momento que ele chegou e aplicou essa anestesia em mim, né? Mas eu lembro momentos antes, né, que ele chegou de toquinha e tal, me cumprimentou e tudo mais. De toquinha de médico, né, enfim. Com roupa de médico e tudo mais, né, enfim. E eu lembro quando eu acordei, no momento que eu acordei também, a minha perna tava erguida, né? Tava pendurada, né? E eu senti um peso bem grande, assim, na coxa, assim, sabe? Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, porque ninguém explicou. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro até do dia que eu saí de Caxias do Sul para Porto Alegre, né? Que eu não sei se eu mencionei, mas eu fiz em Porto Alegre essa biópsia aí, né? Então eu lembro até da gente saindo do carro, né? De eu entrando no carro, a gente saindo lá do nosso apartamento, né? Que também em Caxias eu esqueci de mencionar, mas a gente também morava em apartamento lá. Enfim, eu lembro de eu saindo do carro e indo para lá e tudo mais. Então eu tenho memórias bem boas, assim, desse dia aí, né? E eu lembro que quando eu fui. Fica os pontos, né? Eles fazem pontos e até cicatrizar, né? E eu lembro que eu me assustei muito quando minha mãe tirou o curativo lá e eu vi os pontos, assim. Fiquei bem assustado, assim. Fiquei até com medo de tomar banho e tal, né? Mas depois eu me acostumei e deu tudo certo, né? E vamos lá, né? Foi um pouco depois que a professora percebeu que eu tinha alguma coisa errada com o meu corpo, que começou os tombos, né? Comecei a cair. Que uma das características de quem tem distrofia e ainda caminha, né? É tombos, né? É cair no chão, enfim. E eu lembro que eu ia de a pé até a escola, né? Então era normalmente nesse trajeto que ocorriam os meus tombos, né? Às vezes eu ia de bermuda pra escola e caía um tombo e ralava o joelho, né? Era comum disso acontecer, né? Cair um tombo, raspar o joelho no concreto, no chão, né? Na calçada e... Peraí, eu ligou o microfone. E ralar o joelho, né? Era bem comum de acontecer, né? E um pouco depois disso, eu acho que ainda antes da biópsia e tudo mais, né? Começou o bullying, né? Começou o bullying na escola. E que era esse bullying? Como é que era esse bullying? As crianças começaram, meus coleguinhas, né, da escola, começaram a perceber também que tinha uma coisa de errado com o meu corpo, né? Só que eles não sabiam que isso era uma deficiência, porque criança não vai entender nada, né? Elas achavam que, sei lá, era uma falta de habilidade que eu tinha e eu era muito zoado porque eu não conseguia correr. Deixa eu ver o que o André Oliveira falou. Com quantos anos foi isso de ir caminhando para a escola? Então, eu tinha 7 anos. Na verdade, com 6 anos eu comecei na primeira série. Então, mas os tombos começaram mais com 7, ali um pouco mais pra frente. Enfim, voltando a falar lá do bullying, né? As crianças ficavam me zoando. Tu não sabe correr, tu não sabe correr. E, cara, eu ficava chateado, óbvio, né? Até porque mal eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo e
pensa, já tava sofrendo por causa disso e ainda veio uma criança lá e umas crianças, né, porque não era só uma, ficava te bulinando, né? É um saco, né? E, cara, eu sofri muito e só que assim, quando o pessoal falava pra mim, tu não sabe correr, não sei o quê, eu realmente tinha dificuldade de correr, mas não que eu não conseguia correr, eu conseguia correr. Só que eu corria numa velocidade menor do que as outras crianças, né? Eu corria, mas já com mais dificuldade que as outras crianças. Então, por mais que esse bullying me chateasse, eu, eu levava isso. Como é que é? Como é que é? A galera me zoava, que eu não sabia correr, diziam que eu não sabia correr, que na verdade eu sabia, mas não tão bem, né? Eu tentava melhorar, eu tentava dar o meu máximo. Talvez também por medo do bullying, né? Porque se eu, se eu me esforçar mais e tentar correr com mais. Numa velocidade maior e tudo mais, me esforçar para isso, as crianças vão me zoar menos, né? Então, né, acabava sendo um esforço para melhorar. Só que, claro, né, isso podia ocasionar acidentes e tudo mais. Felizmente, eu não lembro de ter caído tombos na escola, né? Porque tombo na escola é aquela coisa, né? Se você cai na escola, geral dá risada de você, né? Independente se você tem deficiência ou não. Então, existia um medo de cair gigantesco na escola, hein? Então, mesmo que eu me esforçasse mais para correr mais rápido e tudo mais, eu não caía, né? Eu não lembro, pelo menos, de ter caído um tombo na escola, né? Que é bom, né? Porque se isso tivesse acontecido, eu teria sofrido ainda mais bullying, né? Por causa das risadas e tudo mais. Inclusive, na segunda série, teve um episódio que eu tava lá de boa, porque o que acontece? O bullying, ele me tornava uma pessoa mais tímida, né? Porque quando você sofre bullying, você fica mais tímido, né? O bullying... Porque eu era muito extrovertido. Tanto que na escolinha, no maternal, na época que nem se desconfiava que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, eu fazia amigos facilmente, assim, eu era bastante extrovertido nessa época. E devido ao bullying, eu acabei desenvolvendo a timidez, né? Então, foi algo que me impactou bastante psicologicamente, assim. Então, eu me tornei um aluno muito tímido na escola, na primeira série, né? Porque eu até comecei mais extrovertido e depois fiquei tímido, né? Então, e eu ficava sozinho, né? Depois, nos anos seguintes, eu comecei a me enturmar mais, o bullying diminuiu também, né, com o tempo. Então eu consegui me enturmar mais, mas nessa época ali eu era bem tímido e eu ficava num canto, no recreio, encostado na parede e é isso aí, ficava lá até acabar o recreio, ficava torcendo pra ninguém me zoar, por isso que eu ficava na minha, quietinho, né? Não tentava demonstrar a minha condição física, porque senão eu ia ser zoado. Então eu ia lá no refeitório, comia meu lanche lá. Eu lembro até da tia eu nem vou sair muito do assunto de distrofia, senão isso aqui vai ficar muito longo, né? Mas enfim, eu lembro da tia do lanche lá, tudo. Ia lá, lanchava no refeitório e depois ficava lá no canto, encostado na parede até acabar o recreio e eu ia pra sala são e salvo, né? Claro, mesmo parado, na minha lá, teve um episódio que eu sofri bullying. Mesmo na minha, eu acabei sofrendo bullying. Isso aconteceu na segunda série. Um ex-colega, que ele era meu colega na primeira série, eu não vou falar o nome dele, eu não vou citar nomes. Era uma criança também, mas eu não vou citar nomes. Quase citei aqui, mas enfim, né? Cara, só o primeiro nome, então não tem problema, né? Enfim, ele foi meu colega na primeira série e na segunda acho que ele foi pra outra turma, sei lá. E do nada eu tava no recreio assim, ele chegou em mim, pegou no meu pescoço e falou umas coisas lá pra mim e foi isso aí. Nossa, foi muito tenso, porque você tá lá de boa, alguém do nada pega no seu pescoço e começa a te intimidar, sabe? E o pior é que ele é uma criança menor que eu ainda, né? Então, mesmo sendo mais baixinho que eu, foi lá e meteu a mão no pescoço e falou umas merda lá, né? E. Peraí, minha câmera parece que tá travando. Não. Então, era ódio, assim, era puro ódio, né? E é bem isso, o bullying é ódio, né? Se alguém te bullying, essa pessoa tem ódio de ti, né? É puro ódio, não pode ser outra coisa, né? Então, além da distrofia, era outra coisa aí que eu tinha que encarar, né?
era o bullying na escola. Era uma coisa que eu tinha que encarar. Eu, felizmente, não sofria fora da escola. Na escola mesmo que eu sofria, porque na escola tem mais gente, mais crianças, então a chance de sofrer bullying por ser diferente é muito maior, né? Infelizmente. Mas enfim, eu me prolonguei bastante nesse capítulo aqui. E vamos no capítulo, vamos pro próximo capítulo, então, tá? Que continua sendo 2005. 2005 foi o ano que aconteceu muita coisa na minha vida. E foi quando agora esse capítulo é quando eu comecei, capítulo 5 é quando eu comecei a fazer fisioterapia, tá? Então depois lá da biópsia, eu não sei se antes da biópsia eu cheguei a fazer fisioterapia. Eu não lembro, tá? Eu não lembro disso, então vamos considerar que foi depois, tá? Então teve o diagnóstico da distrofia de Duchenne, pelo Dr. Marrone, né? Eu cheguei a fazer um exame de DNA também, só que era um exame de DNA bem fajuto, assim. Depois, mais pra frente, foram surgindo exames de DNA mais precisos, né? E que davam informações melhores sobre a distrofia, né? Então, o que determinou mesmo que eu tinha distrofia muscular de Duchenne foi a biópsia, tá? Eu não sei se o exame das agulhas teve algum resultado, mas o resultado definitivo mesmo foi a biópsia, tá? Então, a partir dali, desse diagnóstico da biópsia, depois, após a biópsia ter diagnosticado a distrofia de Duchenne, né? Começou a fisioterapia, né? Comecei a fazer tratamento. E a primeira coisa que eu fiz não foi nem medicamento, nem nada. Eu comecei na fisioterapia. E, bom, muitas coisas na vida, quando são feitas pela primeira vez, dá errado. Dá ruim, enfim, dá tudo errado. E com a fisioterapia não foi diferente, né? Porque a gente começou a fazer fisioterapia num. Eu lembro até o prédio que eu ia lá em Caxias. Eu lembro que tinha uma sorveteria no térreo, e lá em cima era uma clínica, né? Um prédio de clínicas. E lá em cima era o meu. Onde eu comecei a fazer fisioterapia. Pra vocês terem uma ideia, foi tão ruim que eu nem lembro o nome da fisioterapeuta. Eu lembro o nome de todas as 18 fisioterapeutas que eu tive depois até hoje. E não lembro o nome dessa primeira. Eu não faço a mínima ideia qual é o nome dela, tá? Eu lembro o nome da paciente dela, que era a Dona Ilka, que ela fazia, sei lá, ela fazia uma fisioterapia lá com eletrodos, eu acho, fez uma corrente, não sei. E ela tinha que ficar sem roupa, né? Por causa da área, pela, pela área que ela, do corpo dela que tinha que ser trabalhada. Ela tinha que ficar sem roupa lá. E daí ela sempre perguntava, essa fisioterapeuta com seu nome, tá com frio, Dona Ilka? Eu sempre lembro disso. Lembro do nome da paciente, minha colega, né, que fez fazer junto comigo, né? Ela fazia um box, né, fechado. Mas eu escutava elas conversando, né? E eu lembro do nome dela e não lembro o nome da fisioterapeuta. Então, porque eu vou dizer agora para vocês por que que eu não. Por que que foi ruim essa experiência? Porque ela era uma fisioterapeuta chata, sabe? Ela não era uma fisioterapeuta legal, ela não era querida, sabe? Ela era um tanto quanto desagradável. Só que assim, eu não lembro bem. Minha mãe também não gostava dela. Então eu acho que ela realmente era uma fisioterapeuta meio chata, assim. Porque, claro, foi a primeira vez que eu fiz fisioterapia. Eu mal sabia porque eu tava lá. Então, talvez eu tenha achado ela chata porque não porque ela de fato era chata, mas porque eu tava fazendo uma coisa que eu não tava entendendo por quê, né? Enfim, porque ninguém me explicava da distrofia. Eu ouvia só os médicos falando, só que eu mal entendia o que eles diziam. Que criança sabe, né? A gente não entende direito as coisas. Então, assim, eu não entendia direito. Eu sabia que eu tinha uma deficiência, né? Eu sabia disso. Só que eu não entendia por quê. Por que eu? Por que comigo? Sabe? Por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz pra merecer isso, né? E só me ajeitar aqui. E então ela era uma fisioterapeuta meio desagradável, assim. E a secretária dela era legal até, porque eu lembro. E eu lembro que um dia eu cheguei lá e na hora de ir embora eu falei, não volto mais aqui. Eu não sei se a fisioterapeuta ouviu, mas a secretária ouviu, né? Cheguei na sala de espera e falei, não volto mais aqui, tchau. Adeus, né? Não foi exatamente isso que eu disse, não volto mais aqui, mas enfim. O que eu quis dizer foi exatamente isso, né? E
assim foi feito. A gente não voltou mais lá, porque tanto eu como minha mãe, a gente não gostava muito dela. E ok, né? A gente foi procurar outra daí, tudo bem. E aí sim, essa outra que a gente procurou, eu lembro o nome dela, tá? E essa aí era super querida, ela era muito legal, muito legal. Então, na primeira a gente errou, mas na segunda a gente acertou em cheio, assim. O nome dela era Fernanda, né? E eu lembro do prédio que a gente ia lá, era perto da Praça Dante, lá de Caxias do Sul, que é, acho que é a maior praça da cidade lá, era bem pertinho lá, e a gente ia de ônibus pra lá. Então, no, na escola, né, acabava a aula, acho que às 5h15, acho que acabava a aula, e a gente ia lá na parada de ônibus, perto da escola, a minha mãe trazia um lanchinho lá, sei lá, um sanduíche, um todinho, alguma coisa assim. Eu lanchava lá mesmo e a gente ia direto pra físio. Tinha vezes que a gente ia de carro, que a gente tinha o privilégio de ir de carro, que era quando meu pai estava disponível, né? Porque ele trabalhava até tarde não, né? Até o horário normal, 6 horas, 6h30, lá na Caixa de Caxias, né? Caixa de Caxias, até quase uma redundância aqui, né? E a gente ia de ônibus lá, até foi uma época que eu andei muito de ônibus, né? Depois, mais tarde, a gente conseguiu comprar outro carro, que era um Celta, no caso, né? Um Celta preto, eu lembro. Um Celta preto. E aí a gente conseguiu começar a ir, conseguiu ter a comodidade de começar a ir de carro, né, para fisioterapia. Mas antes era de ônibus, né? E, enfim, acho que é isso. Capítulo 5 acho que é isso. Começando a falar das fisioterapeutas aí. Minhas primeiras fisioterapeutas, né? A primeira foi desagradável, mas a segunda foi. A gente acertou, né? E é isso. Agora, vamos pro capítulo 6 que inicia em 2006, tá? Que eu lembre, inicia em 2006, tá? Que foi quando a gente foi atrás de um medicamento para eu tomar. E é muito engraçado porque o primeiro médico que a gente foi não foi o Marrone, que depois o Marrone vai entrar na história aqui de novo. A gente não foi no Marrone, a gente foi em médicos lá de Caxias do Sul mesmo, né, para receitar algum tratamento via via medicamento, né? E a gente chegou no médico lá que eu nem lembro o nome dele, e ele me deu uns comprimidos enormes assim para eu tomar. O cheiro deles era bem ruim, eu lembro até do cheiro. E vinha num potinho tipo de remédio, como é que é? Manipulado, sabe? Aqueles potinhos com a tampa verde, sabe? E eu comecei a tomar esse medicamento aí, só que era bem ruim de tomar ele. Porque era muito grande, enfim, era bem difícil de engolir, né? Inclusive o nome do capítulo é Comprimidos Difíceis de Engolir, né? Até que a gente foi. Eu não sei se não tava dando resultado, ou só se era ruim de tomar, eu não me lembro, né? Porque isso aí não era comigo, né? Eram meus pais que monitoravam isso, né? Até que a gente voltou lá no Marrone, e aí ele receitou para mim o uso de corticoide, que inclusive é o medicamento que eu uso até hoje, né? O corticoide ele é um anti-inflamatório, então ele impede que os músculos, né? Porque na distrofia muscular, os músculos eles ficam inflamados, né? E isso pode ocasionar prejuízos, né? De perda de força e tudo mais, né? Então, o corticoide, ele exerce esse importante papel de, de impedir, né? De ser um anti-inflamatório, né? De impedir que os músculos inflamem, né? Então, ele é bem importante aí nesse... para evitar que ocorra isso, né? Que ocorra essa inflamação muscular, né? Então, até digo aqui, ó, que o corticoide é meu fiel escudeiro, e realmente é, literalmente ele é um fiel escudeiro, porque ele é muito, muito importante, até hoje, né? Não é à toa que eu tomo até hoje, e no início eu tomava 3 comprimidos de 7,5 miligramas, né? Era 3 comprimidinhos que eu tomava, e era bem fácil de engolir, era bem pequenininho, então bem tranquilo. Eu lembro que eu tomava de manhã, tinha que tomar de manhã, né? Eu tomava enquanto eu assistia Lazy Town no SBT. Que agora eu vou falar de outra coisa, né? Que a fisioterapia eu fazia de tarde, né? Depois da escola. Eu não lembro que dias eu fazia, acho que era segunda e quarta, uma coisa assim. Ou. Acho que era segunda e quarta que eu fazia.
E sobrava 3 dias da semana, né? Então, e eu fazia outro tratamento, né, tão importante quanto a fisioterapia, que era a hidroterapia. E o legal é que lá em Caxias tinha uma clínica especializada em hidroterapia. O nome da clínica era Aquafísio, né? E a especialidade deles era isso, não era uma escola de natação onde iam fisioterapeutas lá da hidroterapia. Não, era 100% hidroterapia, tá? Então comecei a fazer hidroterapia aí. Eu lembro do nome da instrutora de hidroterapia. O nome dela era Luíse. Eu lembro muito bem dela. Ela é uma das principais lá. E num dia eu fazia com os adultos, tinha adulto junto, né? Aí eu fazia uma coisa mais. Uma hidroterapia mais sem graça, assim, né? Mais adulta mesmo eu fazia, né? E ela me botava para nadar também. Então eu aprendi a nadar ali também. Então eu mesclava, né? Hidroterapia com natação, né? Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu nadava também, mas era bem legal as atividades que eu fazia, né? Tinha uma atividade que tinha que buscar argolas e bastões embaixo da água. Então era bem legal aí a hidroterapia que eu fazia. Eu não lembro das outras atividades, eu lembro da natação também, eu lembro do espaguete, né? Pedalar no espaguete, né? Você entra no espaguete e fica pedalando, né? Como se fosse uma bicicleta, né? Inclusive eu faço hoje em dia. Até hoje eu faço esse exercício aí, então ele é bem importante aí no tratamento da distrofia, né? Eu falo muito né, tá? Se acostume. Né? E, ó, né? Saiu né de novo. E, deixa eu ver o que eu ia dizer. E no final, VA, que eu subia em cima e pulava, era bem divertido, né? E tinha um dia que eu acho que eu não lembro se era na terça, na quinta, acho que era na terça, não lembro. Mas enfim, era bem legal porque era só criança. Então eu fazia uma hidroterapia mais divertida, assim, menos sem graça, menos adulta, né? Mais infantil mesmo. E é legal porque era muito inclusivo. Tinham crianças dos mais variados tipos de deficiência, então era uma festa bem inclusiva, assim, era bem legal isso, né? E, claro, tinha adultos em volta, então era impossível, né? Mas era um lugar que era impossível de sofrer bullying, né? Porque eu não vou sofrer bullying, não faria sentido sofrer bullying de outras crianças com outras deficiências, então era bem legal, me sentia bem à vontade, né? Tá? É, vamos lá, então, capítulo 7. Então eu tava fazendo fisioterapia em 2006, tá? Que começa o acidente, né? Na verdade, eu nem queria falar sobre isso, só que eu acabei lembrando agora, porque eu falei da UX ali, né? Da Universidade de Caxias do Sul. Então eu aproveitei para contar para vocês. Eu acho que vale a pena, acho que seria interessante ter contado, porque, né? Infelizmente, andar de bicicleta é uma atividade que para alguns portadores de distrofia é mais complicado, né? Que tem gente que, infelizmente, ainda pequena, ainda criança, já a distrofia já tá bem avançada, né? E felizmente não era o meu caso. Eu ainda tinha bastante condição física para andar de bicicleta e isso foi um privilégio para mim, né? Enfim, voltando lá às universitárias que eu fazia físico com elas, era bem legal, era um espaço enorme, assim, eu nunca tinha feito fisioterapia num espaço tão grande, porque tanto a clínica da primeira física como a da segunda eram pequenininhas, né? Era um espaço enorme, assim, e claro, era bem inclusivo também, assim como a hidroterapia, então tinha pessoas de tudo quanto é tipo de deficiência e tudo mais. E eu sei que o pessoal fica meio engatilhado aqui quando eu falo isso, mas eu fazia. Não era Respiron que eu fazia, mas era um aparelho parecido, que era o Voldiner, né? Eu fazia bastante Voldiner lá na, na UX, lá com as meninas lá da. Porque era só mulher, não tinha nenhum homem. Que fisioterapia, assim, né? É uma profissão profissão predominantemente feminina, né? Tem até homens e tal, mas a predominância é feminina. E era tudo bem protocolado, né? Era um bucal para cada um, né? E eles jogavam fora o bucal, era lacrado o bucal, eles abriam o pacotinho do bucal, engatavam lá no Voltainer, eu fazia, né? As repetições que tinha que fazer.
era um Voldiner infantil, né? Porque o Voldiner normal, o que é o Voldiner? É o aparelho onde tem uma pastilha lá dentro. Eu chamo de pastilha, dá pra chamar de outro nome. E você tem que puxar o ar para fazer a pastilha subir dentro do aparelho, né? Tem uma mangueira que vai da sua boca até o aparelho e tem que subir essa pastilha. E tinha o adulto, que eram números, então a fisioterapeuta pedia, você tem que só sugar, puxar o ar até tal número, né? Só que o infantil era mais divertido, né? Era com bichinhos, né? Então, nem lembro que bichinhos eram, mas sobe, leva a pastilhinha até o macaco, até o jacaré, até o cachorro, até o gato, enfim. Era bem divertido, assim, né? Dava pra se divertir na fisioterapia, né? Isso era bem legal, né? Inclusive, eu lembro do nome das fisioterapeutas, tá? Eu não sei se foi exatamente nessa ordem que elas me atenderam, mas a primeira era Tatiane, o nome dela. A segunda foi a. Ai, acho que a primeira foi a Tatiane, a segunda foi a Graziella, e a terceira foi a Paola. A Paula. Tatiane, Graziella e Paula. E não, eu não lembro do nome delas porque eu tenho memória boa. Eu lembro do nome delas porque nessa época ali, 2006, era moda o tal do caderno de recordação. O que era o caderno de recordação? Você dava um caderninho pra pessoa e ela escreveu um depoimento pra você lá. Era bem legal. Foi um pouquinho antes ali do Orkut, né? Que o Orkut também tinha os depoimentos. E as pessoas escreviam no caderninho. E ficava de recordação. E tá guardado até hoje. Tá até hoje ali os depoimentos delas, bem legais. Elas colavam adesivo e tal, usava caneta com glitter e tal, era muito legal. E tem até hoje ali anotado, né? Qualquer dia desses eu posso mostrar pra vocês, inclusive. Por isso que eu lembro do nome delas. Eles lá, a pessoa escrevia o nome, né? No topo do caderno, lá da folha. E aí, por isso que eu lembro do nome delas. Senão, eu acho que eu não ia lembrar. Porque, embora a memória seja boa, não é pra tanto, né? Enfim, foi uma época bem legal aí a fisioterapia na UX, né? Foi muito, foi uma experiência muito legal ter feito aí fisioterapia com as universitárias, né? Embora elas fossem universitárias, elas eram muito boas, tá? Que é no final é no último ano, né, do curso de fisioterapia, né? Então já tá todo mundo bem experiente, né? Eles já manjam bastante, né? Então eles já são bem profissionais ainda nessa etapa aí, né? E agora eu vou falar do outro fisioterapeuta que eu tive, que foi meu primeiro fisioterapeuta homem. Lembra da clínica da Fernanda, que tinha ficado grávida e saiu? Então, entrou o Vinícius Prezi no lugar dela. Lembro até do sobrenome dele, ó. E esse eu não lembro porque fica por causa. Ah, não, tem o caderno de recordação dele também. Tem sim, agora que eu lembrei. E foi um fisioterapeuta bem legal que eu tive. Ele me atendeu a partir de 2007 ali, né? E foi bem legal porque a gente meio que. Não meio que, a gente realmente desenvolveu uma amizade. A gente chegou a desenvolver uma amizade, mas não uma amizade que fica só ali na clínica, sabe? É uma amizade que saiu da clínica, né? Então, a gente teve um dia que a gente passou uma tarde juntos no shopping. A gente ficou lá de tarde e de noite no shopping. Foi meus pais junto, claro. E foi bem legal essa tarde no shopping com ele, porque foi 2008, né? 2007 ainda. Né? Tava em cartaz o filme do Homem-Aranha 3, com o Tobey Maguire, né? Dirigido pelo Sam Raimi, né? E foi bem legal, a gente assistiu o filme do Homem-Aranha lá no cinema, do Homem-Aranha 3. Acho que foi ele e o meu irmão, não sei se meu pai tava também, mas enfim. E foi bem legal, tanto que eu tenho muita lembrança. É um dos filmes que eu vi no cinema que eu mais tenho lembrança, né? Acho que graças a essa amizade que eu desenvolvi com o meu fisioterapeuta, né? Então eu tenho muita lembrança de eu assistindo no cinema, né? Dessa época ali, da minha infância, eu acho que é a ida no cinema que eu mais me lembro, assim, dessa época ali, né? Até 2008 aí, né? E depois a gente jantou junto no shopping, então foi muito legal. Agora que eu lembrei, foi depois da Fernanda, não sei se na época da Fernanda ainda tinha, mas tinha outra fisioterapeuta lá, que era a Selma Rodrigues. E ela não me fazia fisioterapia, mas ela acabou
entrando nessa amizade também, né? Então ela ia junto, né? Nesses rolês aí como fisioterapeuta, né? Ela foi junto naquele dia do shopping lá. Só que ela não foi ver o filme, ela só veio pra jantar, enfim. E teve outra vez também, que foi no meu aniversário de 10 anos, né? Foi eu, minha família e o Vinícius e a Selma. Então eles foram até no meu aniversário, né? Pra vocês verem como era grande essa amizade, né? Porque é muito especial, né? O aniversário, né? E ter convidado justo o meu fisioterapeuta e a colega dele, né? Que eles só eram colegas, tá? Eles não eram um casal, tá? Eles eram só colegas, né? E era muito legal. Ele e a Selma, eles ficavam se tirando e tal. Era bem divertido, assim. A interação dos dois, né? Eles ficavam fazendo. Ficavam brincando com o outro, né? Um tava lá no box. Na verdade, o Vinícius me atendia no box, né? Tinha um tatame lá no box, tal, uma escadinha de madeira. E a Selma atendia fora, né? Então eles ficavam se tirando, né? Mesmo entre com o box separando, né? A sala dos dois, né? Mas enfim, eu achei interessante falar sobre essa parte da amizade, porque depois eu não tive mais nada do tipo com nenhum fisioterapeuta, sabe? Uma amizade assim, a ponto de da gente sair da clínica, sabe? Uma amizade a ponto da gente fazer coisas juntos, de fazer rolês de amigo mesmo junto, né? E não ficar só ali na fisioterapia, né? Então eu acho que por isso que eu achei que foi interessante citar isso, embora saia um pouquinho aí da distrofia, né? Eu achei interessante contar isso para vocês, eu achei relevante, tá? E então vamos lá para o capítulo 8, então, que infelizmente eu tive que deixar Caxias do Sul, tá? Infelizmente e infelizmente, né? As duas coisas, porque que acontece, né? A gente queria voltar, eu principalmente, por incrível que pareça, eu principalmente, a gente queria, eu adorava a cidade de Casca, que é onde tá boa parte da minha família, né? Tanto materna como paterna. Então eu amava essa cidade. Então eu queria muito morar aqui. Era meu sonho, pra vocês terem uma ideia. E existe uma diferença entre Casca e Caxias do Sul, né? Enquanto que Casca é a cidade onde está minha família, né? Onde tá meus entes queridos, a maior parte, porque tem gente que mora em. Inclusive, o meu primo mora em Caxias do Sul hoje em dia, né? E tem o pessoal que mora em Porto Alegre, enfim, tem até gente em São Paulo, né? Mas a maior parte da minha família mora em Casca mesmo. Então, enquanto Casca é uma cidade pequena e consequentemente sem muita coisa para fazer, né? Porque quanto mais pequena uma cidade é, mais menos atividades tem para realizar nela, né? Então, por exemplo, aqui não tem shopping, por exemplo, e lá em Caxias tinha. Então, enquanto lá em Caxias a gente tinha a desvantagem de estar longe da família, porém a vantagem de estar numa cidade onde é difícil você ficar com tédio, né? Que eu citei vários lugares que muito legais que a gente frequentava lá, né? Então a tinha o shopping, tem ainda, né? Tem o shopping, tem a UX, então tinha muita coisa para fazer lá, além de muitas outras coisas que tinha pela cidade para fazer, né? Então, enquanto tem essa desvantagem de não ter a família perto, que é a vantagem de ser uma cidade grande, com muita coisa para fazer, aqui tinha a desvantagem de não ser uma cidade grande e, portanto, ser mais tediosa, porém tinha a vantagem da gente ter a família. E é legal isso, né? Eu valorizava muito mais a família, ainda valorizo, óbvio, né? Eu valorizo muito mais a família do que uma cidade grande, né? Para mim, morar numa cidade com a família perto vale muito mais do que morar numa cidade grande que tem mais coisa para fazer, né? E é legal uma criança ter essa noção, né? Dar esse valor, né? Eu acho bem importante isso, né? Então a gente voltou para Casca, daí eu digo voltou, eu vim para cá pela primeira vez, né? Porque eu nasci em São Marcos. Mas a minha família já tinha nascido aqui, tanto meus pais como meu irmão. Então, para eles não foi muito, foi mais novidade para mim do que para eles vir para cá. E então a gente mudou de escola. Eu falei lá do bullying, o bullying foi diminuindo, tá?
Eu sofri bullying pela última vez em 2006, né? Na segunda série. Foi quando aquele moleque pegou no meu pescoço, né? Foi a última vez que eu sofri bullying. Depois eu não sofri mais. Eu acho que os colegas, eles se acostumaram com... Eles se acostumaram com o fato de eu ser diferente, tá? De ser um pouquinho diferente deles, porque não era uma diferença gritante, eu era um pouquinho diferente só, né? Então acho que os alunos foram se acostumando, ou talvez até, às vezes acontece isso, né? Às vezes os professores vão lá, percebem que eu sofro bullying, e aí eles vão lá e explicam para as crianças, né, que não é para ter isso e tudo mais, né? Que é feio, né? Que bullying é feio, que as crianças têm que entender que existem crianças que são diferentes, né? E a gente tem que respeitar, e elas têm que respeitar. Eu não sei se aconteceu isso. Normalmente, a pessoa que sofre bullying não fica sabendo quando isso acontece, quando essa conversa acontece. Normalmente se fica ausente, né? Então, talvez num dia que eu não fui para a escola, eles devem ter dado, dado uma aula de respeito para as crianças, né? Por mim. Eu não sei se isso aconteceu, mas enfim. Ou talvez eles só se acostumaram com a minha condição física e parou a graça de fazer bullying comigo acabou, sei lá. Mas enfim. E também acho que a minha condição física melhorou. Porque acho que a fisioterapia, o corticoide, a hidroterapia, né? É bom lembrar também. Eu acho que eles me deixaram numa condição física melhor. Então, acho que isso ajudou também a que eu sofresse menos bullying, né? Essa, essa melhoria física que eu tive, né? E claro, eu comecei a tomar cuidado também. Eu comecei a ser mais cuidadoso, então eu passei a cair menos na rua, em qualquer lugar, na verdade, né? Então eu fui me cuidando mais para não cair e eu caminhava na ponta dos pés, né? Na verdade, não é bem na ponta do pé, que nem uma bailarina, né? Mas é mais ou menos entre o meio e a ponta do pé. Né? E eu tentava me policiar para tentar caminhar no calcanhar, tá? Que uma das características da distrofia muscular do Duchenne, pelo menos, é andar na ponta do pé, né? Então eu me esforçava para andar no calcanhar e isso ajudava a não cair, né? Porque andar na ponta do pé, a chance de cair é maior do que andar no calcanhar, né? E eu conseguia andar no calcanhar, só que eu tinha que me policiar, eu tinha que lembrar, ó, anda de calcanhar. E até o pessoal dizia, meu irmão dizia, ó, procura andar de calcanhar. Minha mãe, procura andar de calcanhar. Meu pai, procura andar de calcanhar. Eu lembro até de uma cena no shopping. Eu tava distraído, meu irmão, caminhando ponta do pé. Quer dizer, caminhando no calcanhar. E aí eu caminhava no calcanhar. Então, eu me policiava bastante e isso evitou. Porque, claro, por andar na ponta do pé, você também pode ser zoado na escola, né? Então, eu acho que isso também diminuiu a taxa de bullying, porque se eu caminho no calcanhar, ninguém estranha nada, né? Eu sou mais parecido com uma criança comum, né? Então, eu acho que isso ajudou também a diminuir o bullying, né? Então, voltando lá para Casca, quando a gente voltou para lá, tava muito bem de bullying. Inclusive, eu tinha feito, como eu disse para vocês anteriormente, eu fui me tornando menos tímido, porque quando o bullying vai embora, você volta a ficar extrovertido. Então, na terceira série, na quarta principalmente, eu fiz muitos amigos, né? Só que eu fui embora depois. Eu lembro que teve até uma festinha de despedida, né? Bem legal. Eu lembro que nessa época, eu sempre saio do assunto de distrofia, né? Mas é rapidinho. Eu lembro que eu tava viciado em pitch. Então, eu lembro que na festinha eu botei um CD só com pitch, lotado de pitch e outras músicas. E foi bem divertido, né? O pessoal dançou e tudo mais, se divertiu. E é legal isso, né? Porque lá na primeira série eu sofria bullying, né? Então é muito legal essa evolução, né? E aí na quarta série eu tava lá ganhando uma festinha onde eu era o protagonista, porque não é que nem no maternal que tinha um dia da festinha de aniversário de tal pessoa. Não, festinha de aniversário não tinha. Então não existiam festinhas onde alguém era protagonista. E graças à minha saída aí da escola, né, pra se mudar pra Casca, teve a festinha ali pra mim e ali eu já tinha conseguido conquistar alguns amigos, assim. Inclusive, um amigo já tinha ido na minha casa e tudo mais. Então,
tava bem legal nesse sentido, né? Eu tava deixando de sofrer bullying e fazendo novos amigos. Foi muito legal, né? E só que no momento que eu consegui finalmente fazer amigos, eu tive que ir embora, né? Pra Casca. Então, infelizmente, assim, durou pouco, né? Essa conquista aí, ela durou pouco. Mas quando eu cheguei lá em Casca, eu fui estudar, eu esqueci até de dizer o nome da escola lá de Caxias. Era Colégio Estadual Imigrante o nome. E agora quando eu vim pra Casca, eu vim pra escola Ildo Meneghetti. É o nome da escola aí de Casca. Inclusive, vou votar lá quando tem eleições. É lá que a minha sessão eleitoral, é lá que eu vou votar. Então, toda vez que eu vou lá é pura nostalgia, né? Porque quando eu cheguei lá na escola do Meneghetti, eu fui recebido com muita hospitalidade, tanto pelas crianças como pelos adultos. E isso foi muito legal, porque eu podia chegar lá e sofrer bullying lá também. Mas felizmente não foi assim que aconteceu, né? Eu acho que as professoras sabiam que eu tinha. Porque nessa época ali já tava. A distrofia já tava mais que evidência, né? Então, provavelmente os meus pais, ainda quando me matricularam lá, eles falaram: ó, o Gustavo tem uma deficiência chamada distrofia muscular, ele tem dificuldade e tal. Então, ele pode precisar de algumas atenções especiais né? E provavelmente isso foi repassado para os alunos, no caso da quarta série, né? Era uma turma bem pequena, acho que era 14 alunos. E eu acho que isso foi repassado, então por isso que é importante o diálogo, né? Quando você vai matricular um filho numa escola, um filho que tem uma deficiência, ainda mais uma deficiência visível, é muito importante ter essa conversa com a escola na hora de matricular o filho. É claro que no imigrante a gente não teve essa oportunidade porque a gente nem sabia da distrofia quando eu fui matriculado lá. Então não deu para evitar isso, né? Mas quando já se sabe, é muito importante ter essa conversa com a escola. Porque daí evita muito problema. Evita bullying, evita daqui a pouco uma falta de atenção dos funcionários à pessoa com deficiência, né? Então é muito importante ter essa conversa aí. Evita muita dor de cabeça, realmente. Evita muita dor de cabeça e até estragos psicológicos que a criança ou o adolescente, enfim, pode ter, né? Então é super importante essa conversa aí. Que bom que meus pais tiveram com a escola, porque isso me ajudou muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na sala pela primeira vez, né, todo tímido e tal, a escola nova é isso, né? Por mais que eu tinha me tornado uma pessoa menos tímida, a escola é assim, né? Você chega lá todo tímido e tal, inseguro. E foi muito legal, porque entrei na sala de aula, além da professora que foi a diretora que me levou lá, então que é a diretora Tânia, inclusive na época, um abraço aí pra Tânia. Esqueci de mandar um abraço pro pessoal, mas tá valendo aí. Vamos considerar que eu mandei um abraço para todo mundo aí que eu citei até agora. E ela me levou até a sala de aula. E quando eu entrei lá, os alunos me aplaudiram. Olha que legal. Eu fui aplaudido quando eu cheguei. Cara, quando você é aplaudido é legal, né? Mas te deixa meio tímido também, né? Principalmente quando você é criança, né? Poxa, eles me aplaudiram, caraca. Então, embora tenha me deixado tímido, eu fiquei muito feliz com essa excelente recepção que eu tive lá e a hospitalidade da escola, né? Porque, como eu disse anteriormente, o bullying que eu sofri no imigrante foi dos meus próprios colegas. Tá? Depois eu vou entrar nesse assunto aí de sofrer bullying de pessoas de fora, né? Porque os colegas conhecem, né? Principalmente ali no Meneghetti, né? O pessoal conhece sabe que eu tenho uma deficiência e tal, e aí não pratica bullying, né? Então, é, tá, deixa eu ver, eu tô meio perdido aqui agora. É, enfim, o pessoal não vai tirar sarro, né? Só que de fora, às vezes pode acontecer, né? Alunos de outras turmas não podem não saber. Na maioria das vezes é assim, porque normalmente é só a sua turma que sabe, né? E aí pode acontecer algum bullying aí, eventualmente, né? Mas depois eu chego nessa parte, tá? Então, Então, pessoal, tá. aí a gente continua.
A gente marca um outro dia com o Gustavo para ele Tá. completar aí. Beleza. Show. Beleza? Aí então nem vai dar tempo o pessoal fazer pergunta hoje. Aí o pessoal faz pergunta Deixa pro na final, próxima. né? Deixa pro final. Isso. Beleza. Uhum. Que às vezes o pessoal quer jantar agora, alguma coisa, né? Então, Sim. beleza? Beleza. Então, ó, agradeço o Gustavo aí por ter vindo aí. E falou, né, bastante aí, mas não deu tempo de terminar. Sim, E agradeço Mas todo depois, mundo que veio também, que né, ficou aí até agora. mas depois Tá? chegar na metade, pelo menos, né? Isso. É. Mas beleza. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Daí a gente continua na próxima. Boa noite. Tá bom? Boa noite, Beleza. pessoal. Boa Boa noite. noite, Gustavo. Até a Valeu, boa próxima. noite. Até a próxima.